Paz do Senhor, meus irmãos. Estamos retomando aqui, irmãos. Problema na conexão. Alguém ligando aqui. Graças a Deus. Meus irmãos, vamos retomar. Infelizmente a conexão caiu e ficou difícil retomar, irmãos, porque alguém ficou ligando para a gente. E, infelizmente, irmãos, o Facebook tem essas coisas. Por isso, irmãos, nós queríamos estar migrando para o YouTube. Porque no YouTube, irmãos, nós não temos esses contratempos. Infelizmente, a internet acontece isso. O Facebook, muitas vezes, eu acredito que tem muitos irmãos fazendo lives nesse momento. E por isso, irmãos, a conexão cai. Eles interrompem, eu não sei o que acontece. Não sei dizer o que exatamente acontece. Mas acontece alguma coisa e eles interrompem a nossa programação aqui. Mas, irmãos, voltando aqui o raciocínio da nossa aula, nós queremos compartilhar com os irmãos, então, que no tópico 3, a nova condição. Nesta nova condição, o parágrafo 3, vai falar, então, de todas as nossas bênçãos espirituais que são trazidas para a vida do ser humano quando ele se converte. É através da conversão que nós recebemos as bênçãos espirituais. Quando nós nos convertemos, o Espírito Santo de Deus, que passa a habitar em nossas vidas, em nossos corações, traz para nós uma nova condição. Que nova condição é essa? Vale lembrar, irmãos, que em Adão, todo homem ficou encerrado debaixo do pecado. Em Adão, o primeiro homem que pisou sobre a terra, a desobediência veio ao seu coração. É interessante, irmãos, aqui eu quero destacar com os irmãos uma curiosidade, não está na lição, mas vale a pena nós falarmos. Sempre eu quero trazer alguma coisa aos irmãos, que mesmo não estando a lição, a gente vai compartilhar com os irmãos. A Bíblia diz, no livro de Hebreus, que não foi Adão quem pecou, mas sim Eva. Percebe? Mas quem foi enganado pela serpente foi a Eva, não foi Adão. Mas você diz assim, mas por que Adão comeu do fruto então? Há uma história hebraica que é muito bonita, porque diz assim, que Adão amava tanto a Eva, Adão era tão apaixonado por Eva, tinha, irmãos, por ela tanto apreço, que ele sabia e entendia e obedecia a palavra de Deus, quando Deus disse que se comesse daquele fruto, eles morreriam. Porém, irmãos, o que a Bíblia, a história hebraica vai dizer, a tradição hebraica vai dizer? Vai dizer o seguinte, que Adão amava tanto a Eva, que quando ela come deste fruto, ele sabe que ela vai morrer. Mas para que ele não deixasse ela morrer sozinha, ele não suportaria a ausência dela, ele comeu também do fruto. Ele se contaminou, sabendo que se contaminaria, para não perder a mulher que ele amava. Coisa linda, né, irmãos? Por isso, quem foi enganado foi Eva. Adão não foi enganado. Adão fez consciente, mas para que ele não perdesse aquilo que ele mais amava, que era a sua esposa, a Eva. Tá certo, meus irmãos? Mas a nova condição de vida, então, para nós, ela traz para nós, através do Espírito Santo de Deus, as seguintes situações. Em Adão, nós éramos escravos do pecado, encerrados, irmãos, debaixo da morte. Porque a Bíblia diz, em Romanos 3:23, que todos os pecados destituídos estavam da glória de Deus. Porém, irmãos, em Cristo Jesus, nós que estávamos mortos nos nossos próprios delitos, fomos vivificados pelo Espírito Santo de Deus através de Jesus Cristo. Lá, na primeira condição de Adão, nos velho homem que éramos, nós vivíamos em trevas, mas agora somos filhos da luz. Andamos na luz como na luz ele está, para que as nossas obras sejam reveladas em Cristo.
Porque aquele que anda na luz não tem do que esconder. Agora, os filhos das trevas andam em trevas porque querem esconder as suas práticas. Perceba então que em Adão estávamos perdidos. Em Cristo Jesus somos salvos. Esta é a nova condição em Cristo Jesus que foi dada à sua igreja. Louvado seja o nome santo do Senhor. A nova condição em Cristo Jesus foi nos dada, irmãos, através de Cristo Jesus. Somos nova criatura e tudo se fez novo. Por isso, irmãos, a obrigação de todo crente é andar em novidade de vida. O que significa andar em novidade de vida? Ora, se você roubava, não roube mais. Novidade de vida. Se você mentia, não minta mais. Se você falava falso testemunho, não fale mais. Se você enganava, não engane mais. Se você quebrava tudo quando estava bravo, não quebre mais. Se você vivia com gritaria dentro de casa, não viva mais assim. Viva uma novidade de vida. Traga novas qualidades à sua forma de vida. Louvado seja o nome santo do Senhor. E fechamos então o tópico de número 2, dizendo o seguinte, que nós precisamos refletir sobre estas condições que as bênçãos espirituais trouxe ao coração de todo aquele que serve ao Senhor. No tópico 2 agora, uma vida cristocêntrica neste mundo. Aqueles que vivem em Cristo Jesus precisam desenvolver neste mundo, irmãos, uma vida cristocêntrica. O que isto quer dizer? É colocar Cristo no centro de todas as coisas. Irmãos, a própria Bíblia Sagrada, de Gênesis a Apocalipse, o tema central sempre foi Cristo. Em todos os capítulos da Bíblia que você lê, você pode ter a certeza que sempre estará fazendo menção de Cristo Jesus como o principal. Princípio e fim estão em Cristo Jesus. Ele é o alfa e o ômega. Tudo se inicia nele e tudo se termina nele. Por isso, irmãos, quem vive em Cristo Jesus precisa ter uma vida cristocêntrica, isto é, fazer o que Cristo fazia, buscar se aproximar daquilo que Cristo foi quando ele estava aqui como homem. Nós precisamos ser imitadores, copiando em tudo os passos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Observe então, irmãos, que o número 1 aqui do tópico 2 vai falar sobre a revelação do mistério. Que mistério é esse? O mistério que estava escondido em Deus, a igreja, que vem, irmãos, por decreto soberano de Deus, plano de Deus para a salvação dos perdidos pecadores. Nós estamos, irmãos, falando de um plano que nasceu no coração de Deus. Não foi vontade do homem, não foram os profetas que planejaram isso, não foi Israel, irmãos, que teve esta intenção. O coração de Deus planejou a redenção do homem perdido pecador. Nós olhamos então que todas estas coisas haverá de acontecer na plenitude dos tempos. Esta restauração dos céus e da terra, elas vão acontecer na plenitude dos tempos. A plenitude dos tempos para a manifestação de Cristo como homem sobre a terra foi então aquela questão da junção de Roma como um império forte, um governo forte estabelecido, aonde as ruas e todas as coisas beneficiavam a proliferação do evangelho. A Grécia era a cultura mundial daquele tempo, onde todos os filósofos e pensadores estavam ali, irmãos, difundindo seus pensamentos, e os judeus eram a referência religiosa. Então estas três coisas conjuminaram no mesmo lugar, sobre o mesmo domínio romano. A plenitude dos tempos estava estabelecida ali para a manifestação de Cristo Jesus como homem por sobre a terra. Agora, irmãos, a Bíblia está falando da plenitude dos tempos para a manifestação de Cristo nas nuvens dos ares, buscando a sua igreja e restabelecendo o reino milenar.
é quando todas as coisas da terra entrarão, irmãos, em comunhão com todas as coisas do céu. Vai se aproximar terra e céu. Seremos um povo só, tanto os que estiverem aqui quanto os que estiverem lá. Isto é a plenitude dos tempos de Deus. Se é a plenitude dos tempos de Deus, perceba que nós não estamos falando, irmãos, do tempo Cronos. O tempo Cronos é o tempo do nosso relógio, do nosso calendário. O tempo Cronos é o tempo contado pelos homens. Mas nós estamos falando aqui do tempo Kairos, o tempo de Deus, o qual eu não sou capaz de contar e nenhum homem sobre a face da terra também é. Porque no tempo de Deus, irmãos, um segundo pode ser um ano. 1000 anos é um dia é 1000 anos e por aí vai. Então, a plenitude dos tempos de Deus é pelo tempo Kairos. Ele sabe exatamente a hora e o tempo certo de manifestar a sua glória à humanidade. Por isso a Bíblia diz que não foi dado aos homens saber o tempo da vinda de Cristo. A plenitude destes tempos só é revelada ao próprio Cristo, pois agora ele mesmo diz: todo poder me foi dado acima dos céus e da terra. Quando aqui ele estava, alguém disse para ele assim: e quando se dará estas coisas? Ele diz assim: ao homem não foi dado saber. Quer dizer, nem ele não sabia, até então, quanto homem. Mas depois que ele gritou na cruz do Calvário: está consumado, todo poder lhe foi dado nos céus e na terra, debaixo da terra. Tudo está nu e patente aos olhos do nosso Deus, inclusive o dia da sua volta. Amém, meus amados queridos irmãos? Assim, irmãos, aqui entendemos que a plenitude dos tempos, então, será a preparação de céu e terra numa mesma comunhão. Observe, então, que no parágrafo 3, ele vai voltar a falar do louvor da glória de Deus. As bênçãos que estão destinadas aos crentes judeus e gentios. Entenda, irmãos, que tem muito crente, irmãos, fazendo besteira. Tem muito crente agindo como tolo. Me perdoe a expressão, mas é isso mesmo que eu quero dizer. São tolices feitas na igreja. Perceba uma coisa: existem igrejas grandes que parecem na televisão de pastores, bispos, alguns até que chegam a se intitular apóstolos, que andam, irmãos, com quepar, aquele gorrinho na cabeça, que coloca aquele pano aqui, já viu isso? Coloca o mispla aqui no peito, aquele pano parece um cachecol, com os símbolos judeus. Nós não somos judeus, nós somos igreja. A igreja que quiser tornar-se judaizante, ela está voltando aos primeiros rudimentos. Ela está, irmãos, se enganando. Nós não somos judeus. E tem mais: se o judeu quiser ser salvo, ele precisa aceitar Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. A salvação veio dos judeus, porque a promessa de Deus estava que da semente da mulher nasceria um, que pisaria a cabeça da serpente. Este era Cristo Jesus. Cristo Jesus nasceu de quem? De Israel. Jesus Cristo era da tribo de Judá. Ele nasceu. A salvação veio de Israel. Mas a salvação é para Israel se eles aceitarem a Cristo Jesus como Senhor e Salvador. Por isso a Bíblia fala, irmãos, que esta salvação é para judeus e gentios, mas quanto igreja. A igreja é a união de judeus e gentios. Na igreja, ambos os povos foram feitos um. Não existe mais o muro da separação. Quem é judeu, quem é gentil. Na igreja não existe isso. Na igreja, irmãos, não tem negro, não tem branco, não tem índio, não tem amarelo, não tem mulato, não tem. Na igreja, irmãos, Deus não olha quem é rico, quem é pobre, quem é importante, quem é desprezível. Na igreja não tem grande, não tem pequeno. Na igreja todos somos iguais perante os olhos de Cristo Jesus. O preço que ele pagou no sangue que foi derramado na cruz foi derramado por mim
foi derramado pelo morador de rua, foi derramado pelo presidiário, pela prostituta, pelo empresário, pelo mais rico e pelo mais pobre. Louvado seja o nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando nós olhamos então para o texto, o louvor da glória de Deus se manifesta em que Ele nos alcançou por sua bondade e misericórdia, pelo seu beneplácito. Sabe o que é isso? É a bondade ativa de Deus. O beneplácito é a bondade que eu pratico. A bondade que Deus praticou para com a igreja foi derramar sobre nós a sua misericórdia, apagando de nós os nossos pecados. E ao invés, irmãos, de pagar o que merecíamos, que era castigo, dor, vergonha, morte, Ele veio com graça, favor que não merecemos. A misericórdia apagou o pecado e a graça nos deu o presente da salvação. Oh, louvado seja o nome santo de Jesus Cristo. Que palavra gloriosa o Senhor tem trazido ao nosso coração através da carta aos Efésios. Paulo está dizendo que nós temos um motivo de louvar a glória do nosso Deus pela sua misericórdia e pela sua graça. Graça e bondade de Deus que nos acompanham em todo o tempo da igreja sobre a face da terra. Então nós olhamos aqui, irmãos, e chamamos a igreja de um povo unificado. Que povo é este? Não importa, não interessa mais se é judeu, se é grego, se é gentil, não importa. A igreja é o povo, propriedade peculiar do nosso Deus. Um povo que antes não era chamado de povo, agora é chamado de povo de Deus. Somos de Deus, irmãos, louvado seja o nome santo de Jesus Cristo. Tem alguns aqui, irmãos, que são pernambucanos, paraibanos, baianos, mineiros, paranaense, paulista. Tem gente, irmãos, que louva a Deus que algumas famílias participam conosco dessas lives, lá da Colômbia, a família Verbel. Tem aí, irmãos, alguns irmãos participando lá no Paraguai, da família do Pedro Tabares. Nós temos irmãos lá no Canadá, o Wellington. Nós temos alguns irmãos na Itália, alguns irmãos que estão vendo a gente de longe, gente da África vendo a gente. E sabe o que é isso, irmãos? É uma única igreja, um único povo. Somos diferentes, irmãos, na nossa cor da pele, na nossa estatura, na cor dos nossos olhos, na forma do cabelo, mas tem uma coisa: quando Cristo olha para todos nós, Ele enxerga um povo só, o mesmo povo que vai morar no céu. Imagem, semelhança do nosso Cristo, aquele que conquistou todas estas bênçãos espirituais para mim e para você. Louvado seja o nome santo do Senhor. Então, em Cristo, tudo inicia. Em Cristo, tudo termina. A Bíblia inteira culmina na glória de Deus, que foi, irmãos, revelada por Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. A síntese do tópico 2, então, é que os seus decretos incluíram para a igreja salvação e restauração de todas as coisas, coisas terrestres e coisas celestiais. Isto é, irmãos, a conclusão daquilo que é o plano de redenção do nosso Deus. E para terminarmos então, irmãos, nós vamos entrar no tópico de número 3. Tópico de número 3 fala do Espírito Santo, o penhor da nossa esperança, o depósito da nossa esperança. Quando nós falamos, irmãos, do selo do Espírito Santo, pela fé na palavra de Deus, nós recebemos este selo. Você quer ser selado com o Espírito Santo de Deus? Você quer ser marcado para que seja identificado pelos adversários que você tem um dono, que você tem alguém que pertence à sua vida? Você não é alguém que está vagueando pelo mundo. Você, irmãos, faz parte de um rebanho. O Senhor marcou a sua vida. O selo do Espírito Santo de Deus é uma marca de Deus
na tua vida, no teu coração. É o que te distingue de todos os outros seres humanos. Quando o adversário vem em frente a você para destruir, para tentar passar por cima da sua vida, ele olha o selo que está marcando em você e ele tem que desviar, porque você tem alguém que cuida de você. Você pertence ao Deus Todo-Poderoso. Quando nós olhamos então este selo, irmãos, traz para a vida do crente algumas qualidades que a gente pode encontrar em Gálatas no capítulo 5, chamada fruto do Espírito. É interessante lá que vai dizer, o fruto do Espírito é. E aí segue-se uma série de coisas. Longanimidade, bondade, paz, mansidão, temperança, e vai, irmãos, uma infinidade de coisas. Mas é um fruto só com todas estas qualidades. Amém? Parágrafo 2 do tópico 3. O penhor da nossa herança. Penhor é depósito, é garantia, é pagamento adiantado. Jesus, irmãos, fez a promessa da salvação e para assegurar esta promessa, ele derramou o Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus foi dado à igreja como penhor, como garantia de que ele voltará para buscar o seu povo. A síntese do tópico 3, então, encerramos dizendo o seguinte: o Espírito Santo que habita em mim foi dado, ou recebemos ele, pelo trabalho das mãos de Cristo Jesus. Foi o sacrifício de Cristo que nos garantiu a habitação do Espírito Santo de Deus. Antes éramos casa abandonada. Qualquer espírito entrava e tomava conta. Hoje somos templo do Espírito Santo de Deus, que trouxe a nós esta certeza de salvação. Quando nós olhamos então aqui para a conclusão desta lição, nós vamos ver que o plano divino resultou na salvação, na restauração de todas as coisas, coisas visíveis e coisas invisíveis. Tudo que foi, irmãos, transformado pela queda de Adão, foi consertado pela vitória de Cristo na cruz. E tudo deve resultar no louvor da glória e da graça de Deus. Tudo que fazemos, tudo que vemos, tudo que vivemos é para louvor da graça e da glória do nosso Deus. Por isso, porque tudo é dele, por ele e para ele, toda a glória seja dada, pois eternamente a ele. Amém. Louvado seja o nome santo de Jesus Cristo. Pai do Senhor, meu pastor Claudinei, Deus abençoe, prazerzão tá vendo o Senhor aí. Manda aí a paz do Senhor para os irmãos em piedade aí. Que Deus abençoe a todos os nossos irmãos aí da sede também, viu? Do Belém aí em São Paulo. Deus abençoe vocês. Amados, então nós estamos chegando ao término de mais uma lição. Estamos chegando, irmãos, ao final desta lição. Que Deus em Cristo possa continuar a falar no teu coração. Que o Espírito Santo de Deus seja este, irmãos, que garanta para você a sua salvação. Não confie na força do teu braço. Não estribe no seu próprio entendimento. Mas o conhecimento está, irmãos, diante de nós e dado a nós por Cristo Jesus. Todas as bênçãos espirituais, Cristo nos fez herdeiros pela sua morte na cruz do Calvário. Assim eu quero agradecer a Deus por você que esteve aí conosco até agora e que o Senhor continue falando ao teu coração. Nos perdoe, irmãos, da live ter caído, são problemas que o Facebook tem. Mas se você puder, irmãos, nos ajude. Entra lá no canal Ronaldo Berbel, lá no YouTube, e faz a sua inscrição lá, irmãos. Se nós alcançarmos aquele número, estamos quase em 200 pessoas. Faltam 800. Eu sei que é difícil. Mas se chegarmos, irmãos, nesse número de 1000, certamente, irmãos, nós vamos ter umas lives com melhor qualidade e não vai ficar caindo a conexão. Amém, meus irmãos? Que Deus em Cristo vos abençoe. Senhor nosso Deus e nosso Pai,
Graças eu te dou, ó Deus, pela vida dos teus servos que estiveram participando conosco nesta manhã gloriosa. Abençoa-os, ó Pai, e alcança-os, ó Deus, por tua bondade e misericórdia. Eu te peço todas estas bênçãos no nome santo, glorioso e poderoso de Jesus Cristo, teu Filho amado. Assim, Senhor, dá-nos um domingo de paz e que às 18 horas, Senhor, se assim o Senhor permitir, estaremos de volta, ó Deus, ouvindo a sua palavra para o louvor da sua glória, pois tudo é do Senhor, é para o Senhor. E, ó Deus amado e querido, assim queremos lhe apresentar. Nós te pedimos estas bênçãos, agradecidos certo da vitória, em nome de Jesus Cristo. Amém. Que o grande poder de Deus, que a graça, a misericórdia e a unção do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as doces consolações e comunhão do Espírito Santo de Deus, esteja com cada um dos irmãos que quer a bênção. Digam conosco amém e amém. Beijo no teu coração. Até às 18 horas estaremos de volta. Deus abençoe.